Olá, igreja! É uma honra estar em mais uma escola bíblica dominical, podendo falar a você sobre a vida de oração de grandes servos de Deus na nossa história. E é impressionante quando nós olhamos para a Bíblia, olhar para um personagem central chamado Davi, o rei segundo o coração de Deus. Então venha com a gente e vamos aprender um pouco mais sobre esse servo. Davi é um homem muito claro em suas orações. Quando nós olhamos para a sua história, podemos ver que Davi é um exemplo para nós. Ele tem uma vida exemplar para nós. Podemos nos deleitar e nos alegrar com a sua vida, vendo nele uma expressão clara do amor de Deus pelo seu povo. E não menos importante, vemos em Davi os salmos como um cântico espiritual representando a sua alegria, a sua devoção e principalmente o seu clamor diante de Deus. Você pode se lembrar muito bem que você já orou diversos salmos de Davi. Salmo 23, Salmo 27, Salmo 91. Quantos de nós não nos deleitamos na história de Davi, aquele servo de Deus? Então, uma coisa que eu quero que fique gravado na sua memória é que os salmos são reconhecidamente uma das maiores marcas de Davi para nós. Além do seu domínio como um grande rei, além do seu domínio como um grande poeta, os salmos são a expressão, porque hoje são para nós, assim como tem sido durante todos os tempos, a palavra do Deus vivo. Deus falou através de Davi. Davi sempre glorificava a Deus em todas as suas vitórias, em todos os momentos da guerra de sua vida. É interessante nós observarmos como Davi, ele tem uma personalidade toda especial quando nós falamos de servos de Deus que glorificam ao Senhor e adoram a Ele com todo o seu ser. Não é incomum nós lembrarmos desde a sua escolha, quando Samuel chega naquela casa e o próprio Deus diz, através daquele profeta, que Davi, o menor da casa de seu pai, seria o rei da nação, o rei escolhido. Então, o que eu quero lembrar com você hoje é fazer um pouco, não um paralelo da vida de Davi, não uma história exaustiva da vida de Davi, mas lembrar em um momento especial na história desse grande servo de Deus. E esse momento está registrado em 2 Samuel, capítulo 22. Todo o capítulo 22 é uma verdadeira canção para nós. E eu quero levar você a refletir sobre a história desse salmo e como ela pode se encaixar em nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a você é que Deus é um Deus que nos ouve. Davi, nesse salmo, está fazendo uma ação de graças por toda a sua vida. Ele já está no último momento da sua carreira, ele já está no último momento da sua vida propriamente dita e já chega-se à morte. E ele começa então a louvar a Deus e a agradecer por todos os feitos que Deus realizou na sua vida. E o primeiro deles é que Davi quer nos lembrar que Deus é um Deus que nos ouve. O meu Deus me ouve. E lá em 2 Samuel, verso 7 do capítulo 22 diz: Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Meus irmãos, um fato importante da oração, do clamor deste servo, que serve para nós também, é que Deus é um Deus que nos escuta. Quando nós oramos ao Senhor, precisamos entender qual o caráter de Deus. E esse primeiro caráter é especial. Deus é um Deus que nos ouve. Deus é um Deus que está atento ao nosso clamor. Deus é um Deus que não está apático. O mesmo Deus que ouviu Davi há tanto tempo atrás é o mesmo Deus que continua a nos ouvir hoje. Nas nossas angústias, nas nossas aflições, nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá.
Ele estará atento ao nosso clamor. Então, em segundo lugar, precisamos lembrar que Deus é um Deus que nos livra. Recapitulando, Deus nos ouve e Ele também nos livra. E esse é o segundo ponto que nós queremos colocar aqui para você. Davi fala, no capítulo 22 ainda, verso 20, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Aqui é importante destacar que Deus somente livrou Davi porque Ele se agradou das suas atitudes. Deus é um Deus de livramento e Ele tem fidelidade eterna, mas somente com aqueles que são seus. Deus não tem compromisso com o pecador. Deus não tem compromisso com o homem que não se arrependeu, com a mulher que não se arrependeu. Deus tem compromisso com os seus filhos que lhe obedecem. Obediência é uma coisa importante para nós nos lembrarmos, é um fato importante para nós nos lembrarmos quando nós sabemos que Deus nos livra, porque Ele se agrada de nós. Assim como Ele se agradou de Davi, Ele hoje se agrada dos seus servos que o obedecem. Em terceiro lugar, Deus é o Deus que é a fortaleza na batalha. Hoje, muito provavelmente, nós não iríamos à guerra. Muito provavelmente você vai estar assistindo essa aula na sua casa, sentado no seu sofá, talvez tomando seu café ou fazendo outra refeição. E esse Deus fala sobre ser fortaleza no meio de uma batalha para um povo que talvez não vai competir e não vai guerrear hoje. Só que quantas vezes, meus irmãos, muitas das nossas orações foram travadas e colocadas diante de Deus como uma verdadeira guerra, como um verdadeiro clamor em meio à guerra para esse Deus. E é isso que a gente vê. Então, Davi falando nos versos 31 e 32, ele em meio à batalha diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é além do Senhor e quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? Esse Deus cuida e é escudo em momentos que a vida são difíceis, em momentos que a vida é difícil, como uma guerra, em momentos em que nós oramos em situações grandemente e terrivelmente abaladoras da nossa fé. Quando nós estamos passando por adversidades que parecem uma guerra, precisamos lembrar: Deus é fortaleza. O Senhor cuida daqueles que nele se refugiam. 2 Samuel, versículo 22, 47, diz assim: o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me tirou do meio dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos, por isso eu te glorificarei entre os gentios. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Davi passou por momentos em que ele teve que tomar certas atitudes drásticas. A morte de seus inimigos, a destruição de cidades. Meus irmãos, muitos de nós pensamos nessas situações como atrocidades que foram cometidas por esse servo de Deus. Mas Davi era um homem do seu tempo. Infelizmente, naquele tempo, ele precisava guerrear, ele precisava batalhar, ele precisava ir à guerra, infelizmente matar seus inimigos. Mas hoje, meus irmãos, grande parte de nós não precisamos matar as pessoas. O Novo Testamento joga a luz sobre isso ao dizer: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. É contra a nossa carnalidade, é contra a nossa pecaminosidade, é contra o inimigo, o Satanás, o nosso inimigo. Hoje não lutamos mais contra o nosso próximo, mas contra a nossa própria carnalidade, contra o mundo que se avizinha a nós tentando corromper os nossos costumes e contra todo tipo de influência maligna sobre a nossa vida. Então, precisamos nos lembrar que hoje a nossa luta é contra a nossa carne, contra nós mesmos. Grande parte das nossas lutas são contra nós mesmos. E o Senhor continua a nos guardar. E o Senhor continua a nos guardar no meio de tantas adversidades. E por fim, então, precisamos ter uma oração com todo o coração.
É normal muitas vezes nós orarmos com palavras vazias, com palavras meio que sem sentido, ou mesmo orando sem fé que Deus fará aquilo. Mas quando o salmista e toda a Bíblia diz para nós orarmos com todo o coração, ele está falando sobre devotar toda a nossa vida, entregar todo o nosso ser, tudo aquilo que nós somos, devotar tudo aquilo que pedimos ao Senhor, entregar de todo o coração, glorificando a Deus com as nossas atitudes. Um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração com Deus. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças, porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. O coração que ora é um coração que é transformado por Deus, porque já foi transformado por dentro. Um coração que clama ao Senhor é um coração transformado por Deus, porque todo o seu ser já foi regenerado. É isso que nós vemos em toda a Bíblia, é isso que nós aprendemos hoje, meus irmãos. Se você quer orar com mais firmeza, com mais segurança, entregue todo o seu coração a Deus. E se você não tem essa confiança, procure irmãos saudáveis, procure os pastores da nossa igreja, procure se achegar a alguém e confessar isso, o seu pecado, e vir até Deus. Você precisa se achegar ao Senhor. Você precisa orar com tudo que você é. E assim, então, você poderá chegar a um nível de intimidade, como a gente aprendeu hoje com o rei Davi.